A Hora do Pesadelo é um dos filmes de terror mais famosos da história de Hollywood, se não o mais famoso. Perto dele estão Sexta-feira 13, Uma Noite Alucinante, Jogos Mortais e Halloween. Todos os outros, como Premonição ou os novos filmes de terror sobre casas americanas assombradas por meninas de cabelo sujo, ficam para trás. E foi justamente a Hora do Pesadelo que nos deu O Senhor dos Anéis. Sim, provavelmente O Senhor dos Anéis teria surgido de qualquer forma, mas de uma maneira diferente e sem garantia de que seria aquela trilogia que conhecemos. O estúdio New Line Cinema, responsável por O Senhor dos Anéis, se reergueu justamente graças à Hora do Pesadelo. Se o filme tivesse fracassado na época, talvez o estúdio nem existisse. Hoje em dia, a franquia perdeu um pouco do brilho, e novos filmes não são lançados há muito tempo. Mas um novo reboot está a caminho, e sem dúvida, vai acontecer. Em 2018, foi anunciado oficialmente. Porém, depois veio a pandemia, e a vida já ficou assustadora o suficiente sem Freddy. Assim, o retorno dele foi adiado. Enquanto esperamos sua ressurreição, vale a pena relembrar os tempos em que sua estreia nos cinemas era um grande evento, e a maioria dos outros filmes de terror morria de inveja. Vamos lá! A criação do primeiro A Hora do Pesadelo é mais uma daquelas histórias sobre superação de todas as dificuldades. O dinheiro para o filme foi revistado nos bolsos de todos os produtores. O roteiro foi alterado 10 vezes, e os atores foram recrutados por meio de anúncios. O lançamento do filme nos cinemas quase foi cancelado por falta de dinheiro para a distribuição. Wes Craven escreveu o roteiro do primeiro filme ainda nos anos 70. Ele o levou a todos os grandes estúdios de Hollywood, apenas para ser rejeitado repetidamente, ouvindo que a ideia era absurda e que ninguém investiria em um filme assim. Craven só conseguiu colocar o projeto em produção nos anos 80, quando os cinemas americanos foram dominados por franquias de terror. O sucesso dessas produções mostrou a Hollywood que histórias sobre adolescentes sendo massacrados poderiam render enormes lucros com orçamentos mínimos e riscos financeiros baixos. Além disso, não havia necessidade de se preocupar muito com os roteiros. A premissa de um mal antigo despertando em um dormitório ou acampamento de verão poderia ser repetida infinitamente. Foi então que o produtor Robert Shaye, um dos chefões da New Line Cinema, pegou o roteiro de Wes Craven. O elenco não foi um grande problema. Eles contrataram qualquer um disposto a participar do filme. No entanto, Robert Englund teve um pouco de sorte. Inicialmente, não havia planos para escalá-lo como Freddy Krueger. Como o personagem usava maquiagem pesada, o plano era usar dublês para economizar dinheiro. Mas, devido às limitações técnicas da época, a maquiagem precisava ser constantemente ajustada. Eventualmente, ficou claro que o rosto por baixo da maquiagem ainda seria reconhecível, e eles precisavam de um ator de verdade para interpretar Freddy. Todo mundo sabe que A Hora do Pesadelo marcou a estreia de Johnny Depp no cinema. E como acontece com a maioria dos atores em situações semelhantes, existem pelo menos 10 versões diferentes sobre como ele conseguiu seu primeiro papel. Em algumas versões, Depp foi à audição acompanhando um amigo. Em outras, ele simplesmente passou pelo set e todos instantaneamente reconheceram seu talento, decidindo filmá-lo em vez de fazer um filme. Mas há outra versão da história, tão interessante que é difícil ignorar. Muitos provavelmente já ouviram as histórias sobre Johnny Depp ajudando a pagar parte das dívidas de Nicolas Coppola. 6 milhões de dólares, para ser mais exato. Os dois atores continuam amigos próximos até hoje. E essa amizade começou com A Hora do Pesadelo. Naquela época, Johnny, que ainda não era famoso, morava no depósito na casa do talentoso sobrinho de Francis Ford Coppola. Os dois se conheceram através da ex-esposa de Depp, que era próxima de Nicholas. Como Johnny não tinha onde morar, Nicholas lhe ofereceu um canto no depósito. Com o tempo, Nicholas se cansou de ouvir Johnny arranhando as paredes à noite. Para se livrar do companheiro de quarto sem precisar recorrer à violência, ele sugeriu que Depp tentasse a carreira de ator. Embora Johnny tenha resistido à ideia no início, ele foi apresentado ao agente de Nicholas,
que insistiu para que ele desse uma chance. E foi o agente que enviou Depp para o teste de elenco de A Hora do Pesadelo, onde ele foi imediatamente escalado para um dos papéis. É por isso que Johnny Depp continua grato a Nicholas até hoje por toda a sua carreira. Nas filmagens de A Hora do Pesadelo, Johnny Depp passou apenas alguns dias. O filme inteiro foi gravado em um mês. Poderiam ter terminado ainda mais rápido, mas os produtores constantemente ficavam sem dinheiro e tinham que correr por Hollywood pedindo financiamento. No final, o orçamento do filme ficou um pouco acima de US$ 1,5 milhão. Mas mesmo depois que o filme foi finalizado, seu lançamento nos cinemas quase foi cancelado. Primeiro, os produtores não tinham dinheiro suficiente para pagar pelo processamento dos negativos do filme, necessários para imprimir as cópias de distribuição. Quando finalmente conseguiram reunir o dinheiro, quase tiveram um desentendimento com a New Line Cinema, que estava mal conseguindo cumprir suas obrigações. Na época, a New Line só havia lançado um filme nos cinemas e ele foi exibido em apenas poucas telas. Mas A Hora do Pesadelo deveria ter um lançamento amplo, mas poucos acreditavam que o estúdio conseguiria fazer isso. Na realidade, Freddy Krueger teve muita sorte, assim como a New Line Cinema, embora o estúdio não tenha conseguido garantir telas suficientes para o filme. O filme foi lançado em apenas 160 salas. Para comparação, O Exterminador do Futuro, que estava em segundo lugar nas bilheterias quando O Pesadelo estreou, foi exibido em 1.000 telas, e Os Caça-Fantasmas, que estava na 13ª posição, após 23 semanas em cartaz, ainda estava sendo exibido em 675 telas. Mesmo assim, A Hora do Pesadelo conseguiu entrar no top 10, estreando na 10ª posição com uma bilheteria de US$ 1,2 milhão. Em termos de receita por tela, ele superou todos os outros filmes do top 10. Todavia, a estratégia usual de expansão, em que um filme bem-sucedido gradualmente garante mais telas e sobe no ranking, não aconteceu com O Pesadelo. A New Line estava à beira da falência e não tinha recursos para uma expansão significativa. Conseguiram apenas mais 100 salas às já existentes, o que permitiu que Freddy subisse para a 8ª posição. Por alguns meses, o filme ficou oscilando entre o 8º e o 14º lugar, arrecadando cerca de US$ 1 milhão por semana. No final de sua exibição nos cinemas, A Hora do Pesadelo havia arrecadado 25 milhões nos Estados Unidos, com lançamentos internacionais adicionando mais 32 milhões. O estúdio New Line conseguiu melhorar um pouco sua situação financeira e os produtores receberam um investimento de US$ 3 milhões, com a ordem de lançar uma sequência em apenas um ano. Essa pressa é frequentemente citada como a razão pela qual o segundo filme foi duramente criticado em seu lançamento. Até hoje, com base nas avaliações do público, ele continua sendo o mais fraco dos 4 primeiros filmes da franquia. A New Line não conseguiu sair completamente das dívidas com o primeiro filme e precisava desesperadamente da sequência o mais rápido possível. O estúdio apostou tudo nesse projeto. Se ele fracassasse, a New Line poderia desaparecer. Apesar do orçamento de 3 milhões, tentaram economizar em tudo, até mesmo em Robert Englund. Após o sucesso do primeiro filme, ele pediu um aumento no cachê, mas recebeu a resposta de que os tempos eram difíceis e todos precisavam apertar o cinto. Englund recusou. Então, decidiram reduzir drasticamente sua participação no filme e usar um dublê na maioria das cenas. No entanto, quando as filmagens começaram, ficou claro que essa abordagem estava causando muitos problemas, e Englund acabou recebendo o aumento que havia solicitado. Todos os envolvidos na produção lembram desse período com horror. Trabalhavam dia e noite, ignorando completamente as regras da indústria. Todos faziam horas extras sem receber nada a mais por isso. Os produtores reescreviam constantemente o roteiro e controlavam cada detalhe no set. Qualquer improvisação era estritamente proibida. Ainda assim, a produção saiu do cronograma e foi finalizada apenas 2 meses antes da data de estreia planejada. A distribuição da sequência foi um pouco mais tranquila para a New Line. O filme conseguiu ser exibido em mais de 500 salas, permitindo que A Hora do Pesadelo 2 estreasse na 4ª posição da bilheteria. No total,
arrecadou 30 milhões de dólares nos Estados Unidos. Com o estúdio finalmente fora das dívidas, os produtores tiveram 2 anos para trabalhar no terceiro filme. Wes Craven, diretor do primeiro filme, voltou à franquia, desta vez como produtor. Quando lhe ofereceram dirigir a continuação anterior, ele recusou, pois acreditava que o sucesso do primeiro filme havia sido um golpe de sorte. Em vez disso, optou por trabalhar na sequência de Quadrilha de Sádicos, acreditando que esse projeto tinha mais chances de dar certo. O cargo de diretor de A Hora do Pesadelo, Os Guerreiros dos Sonhos foi para o novato Chuck Russell, que mais tarde dirigiria O Máscara, Queima de Arquivo e O Escorpião Rei. O roteiro foi escrito por Frank Darabont, que no futuro dirigiria Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre. Robert Englund também propôs seu próprio roteiro, mas ele foi rejeitado, assim como várias outras versões. Algumas dessas ideias foram reaproveitadas em filmes posteriores da franquia. Com esse terceiro filme, A Hora do Pesadelo tinha potencial para entrar na liga dos grandes produções de Hollywood. O roteiro original de Chuck Russell e Frank Darabont era muito mais ambicioso. Em entrevistas posteriores, os autores revelaram que as estimativas iniciais de orçamento giravam em torno de 20 milhões de dólares. A New Line, que havia acabado de se recuperar de dificuldades financeiras, temia outro colapso caso o filme não tivesse um bom desempenho. Por isso, o roteiro foi drasticamente reduzido e várias cenas caras foram cortadas. No fim, o estúdio concordou em investir apenas 5 milhões no filme. Esse filme já não exigiu sacrifícios extremos de ninguém e foi produzido com calma, sem pressa. Estreou nos cinemas em março de 1987. E dessa vez, tudo correu muito bem para Freddy em termos de distribuição. A New Line organizou para o terceiro filme um lançamento amplo de verdade, e Freddy, com 1.300 salas, estreou diretamente em primeiro lugar nas bilheterias americanas, tirando Platoon de Oliver Stone do topo. Contudo, apenas uma semana depois, foi derrubado do topo por Máquina Mortífera. Com um orçamento de 5 milhões, o terceiro pesadelo arrecadou 45 milhões de dólares nos Estados Unidos. O filme também foi distribuído internacionalmente, mas por conta da venda dos direitos para distribuidores locais, não há dados precisos sobre a bilheteria global. De qualquer forma, foi um sucesso gigantesco para um orçamento tão modesto. A franquia começava a se aproximar do momento em que poderia tentar se libertar das amarras do slasher tradicional, algo que Sexta-feira 13 nunca conseguiu. Essa tentativa foi feita com o quarto filme, que recebeu um orçamento significativamente maior, 13 milhões de dólares. No entanto, A Hora do Pesadelo, O Mestre dos Sonhos, acabou provando que a franquia não conseguiria romper para um nível mais alto. Dirigido por Renny Harlin, o filme arrecadou 49 milhões no mercado doméstico e mais uma vez estreou em primeiro lugar. Ele faturou 12 milhões apenas no fim de semana de estreia, um resultado expressivo. Mas o filme rapidamente perdeu força. Talvez por conta da qualidade. As avaliações do público para o quarto filme são inferiores às do primeiro e terceiro. Ou talvez o problema fosse mais amplo. O público de filmes de terror é limitado, e para continuar crescendo em bilheteria, a franquia precisava evoluir além de seu conceito original. Foi nesse momento que Freddy também foi levado para a televisão. Algo que muitos consideram um erro. A série O Terror de Freddy Krueger teve apenas 2 temporadas e foi cancelada por baixa audiência. Se você assistiu até aqui, provavelmente gostou do meu vídeo. Peço seu apoio ao canal com um like e uma inscrição. No quinto filme, que recebeu o subtítulo O Maior Horror de Freddy, o orçamento foi cortado mais da metade, de 13 para 6 milhões. O longa foi dirigido por Stephen Hopkins, que logo em seguida assumiria a direção de O Predador 2. O Maior Horror de Freddy foi o primeiro filme da série a sofrer cortes significativos na pós-produção. Hopkins, mais tarde, expressou frustração com isso, afirmando que o estúdio não gostou do ritmo mais lento de sua versão do filme e removeu cerca de 30 minutos da montagem original para torná-lo mais ágil e acessível. Como resultado, a versão final apresentou diversas inconsistências
e acabou parecendo um terror genérico de baixo orçamento. Na estreia, O Quinto Pesadelo recebeu um número recorde de salas para a franquia, 1.900. Mas isso não ajudou. O filme perdeu a liderança para O Segredo do Abismo, que tinha 1.500 telas, e para a comédia, O Tiro que Não Saiu pela Culatra, que já estava em sua segunda semana. No total, O Maior Horror de Freddy arrecadou apenas 22 milhões nos Estados Unidos, o pior desempenho nas bilheterias da história da franquia até então. Percebendo que a franquia poderia desmoronar com o próximo filme, se as coisas continuassem assim, os produtores decidiram fazer mais uma pausa de 2 anos e não apressar a produção. O sexto filme foi programado para ser lançado em 1991, com tempo suficiente para organizar uma campanha publicitária adequada. Como os anteriores, ele também passou pelas mãos de diversos roteiristas. Um dos roteiros foi escrito por Peter Jackson, o futuro diretor de O Senhor dos Anéis, e muitos acreditam que sua ideia, que envolvia jovens zombando de Freddy, era muito melhor do que o conceito que acabou sendo usado. Havia ainda outra versão que trazia de volta vários personagens do terceiro filme da franquia, mas ela também foi rejeitada por vários motivos. Como o filme anterior foi criticado por parecer muito barato, o orçamento da sexta parte foi aumentado para 11 milhões de dólares. O longa recebeu o subtítulo A Morte de Freddy. A intenção era claramente atrair os fãs da série para os cinemas, e em parte, isso funcionou. Nas bilheterias americanas, A Morte de Freddy arrecadou 34 milhões. No entanto, o filme foi muito mal recebido, tanto pela crítica quanto pelo público. Hoje em dia, sua nota entre os espectadores está abaixo de 5 de 10. Isso forçou a New Line a adiar o anúncio de uma nova sequência. O estúdio pretendia enterrar a franquia por um tempo, especialmente porque já não enfrentava mais dificuldades financeiras. Pouco depois do sexto Freddy, as Tartarugas Ninja se tornaram um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 200 milhões de dólares mundialmente, dando à New Line uma nova franquia para explorar. Em 1994, Wes Craven tentou ressuscitar A Hora do Pesadelo. Ele escreveu pessoalmente um roteiro e o apresentou ao estúdio. Achando que o retorno do criador do primeiro filme poderia revigorar a série, a New Line deu sinal verde para as filmagens do sétimo filme. O orçamento foi de 8 milhões de dólares, relativamente modesto para os padrões de 1994. Ainda assim, o filme de Craven recebeu avaliações muito mais positivas da crítica e do público do que o quinto e o sexto filmes da franquia. Mas nesse ponto, o público já não demonstrava tanto interesse em ver Freddy nos cinemas. Apesar de a New Line ter garantido 1.800 telas para o lançamento, o filme conseguiu estrear apenas em terceiro lugar nas bilheterias. O Novo Pesadelo foi lançado no mesmo dia que Pulp Fiction, que precisou de apenas 1.300 salas para liderar o ranking. Já a segunda posição permaneceu com O Especialista, de Sylvester Stallone. Na segunda semana, o filme de Craven caiu para o fim do top 10, e na terceira, sumiu completamente das paradas. No total, ele arrecadou apenas 19 milhões no mercado mundial. Após descontar os custos de exibição e marketing, isso garantiu à franquia seu primeiro fracasso de bilheteria. Nesse mesmo ano, a New Line foi adquirida pela Warner Bros. A primeira tentativa de reviver A Hora do Pesadelo aconteceu no início dos anos 2000. Naquela época, os crossovers estavam em alta. O estúdio 20th Century Fox trabalhava em Alien vs Predador, e a New Line Cinema decidiu reunir Freddy e Jason, dois personagens de franquias outrora bem-sucedidas. A ideia de um filme desse tipo já existia desde os anos 80, mas naquela época, os direitos das séries estavam com estúdios diferentes que não conseguiram chegar a um acordo. Mais tarde, os direitos sobre Jason acabaram ficando com a New Line, enquanto o título Sexta-feira 13 permaneceu com a Paramount. Assim, a New Line, fazendo o crossover, excluiu a Paramount da produção e distribuição de lucro. Algo parecido acontece hoje com o Hulk. A Marvel pode usar o personagem, mas não pode lançar um filme solo sobre ele sem a participação da Universal. Freddy vs Jason se tornou o filme mais caro, tanto da franquia do Freddy quanto da Sexta-feira 13,
com um orçamento de 30 milhões de dólares. Segundo rumores, houve até uma briga no set entre a atriz Katharine Isabelle e o diretor Ronnie Yu. Isso aconteceu porque o diretor insistia para que a atriz participasse de uma cena de nudez, apesar de seu contrato proibir expressamente isso. Após sofrer ameaças e insultos do diretor, ela acabou perdendo a paciência e o atacou no set. No fim, uma dublê foi usada para a cena polêmica. Mais tarde, membros do elenco descreveriam abertamente o filme como lixo, admitindo que só participaram devido aos salários recordes. Robert Englund, por exemplo, recebeu pela primeira vez $1 milhão por sua atuação. Apesar dos problemas na produção e das reescritas constantes do roteiro, o interesse do público era enorme. A New Line não economizou na campanha de marketing, gastando 25 milhões só nos Estados Unidos. No fim de semana de estreia, o filme arrecadou 36 milhões de dólares. A New Line imediatamente anunciou planos para uma continuação. Porém, já na segunda semana, com a chegada das críticas dos fãs e da imprensa, a bilheteria do filme despencou quase 70%. No total, Freddy vs. Jason arrecadou 82 milhões nos Estados Unidos e mais 32 milhões no resto do mundo. A queda brusca e as críticas medianas forçaram o estúdio a abandonar os planos de continuação. Eles nunca cancelaram oficialmente o projeto. A New Line simplesmente fingiu que ele nunca existiu. A próxima tentativa de trazer Freddy de volta foi em 2010, dessa vez sob produção de Michael Bay. A empresa dele é conhecida por trabalhar com filmes de terror. Em 2009, ela tentou reviver Jason, mas sem sucesso. Então Bay decidiu apostar em Freddy. O novo filme recebeu um orçamento de 35 milhões de dólares. Robert Englund, já envelhecido, foi substituído por Jackie Earle Haley, muito elogiado na época por seu papel em Watchmen. A troca foi inicialmente bem recebida pelos fãs. O projeto passou por 15 roteiros diferentes. Nenhum agradava Michael Bay e seu parceiro Brad Fuller. No fim, um grupo de roteiristas juntou partes dos roteiros menos ruins para montar a versão final. O que havia nas outras ideias, nunca saberemos. Mas quando o filme chegou aos cinemas, as avaliações do público foram péssimas, quase atingindo o fundo do poço. A média dos críticos ficou abaixo de 4 em 10. Rooney Mara, que interpretou uma das protagonistas, logo declarou que o filme era horrível e que as gravações foram tão difíceis que ela chegou a cogitar abandonar a carreira. Foi assim que ela ficou desgostosa com o resultado final. Mas depois, em uma reviravolta inesperada, Rooney Mara mudou de ideia, demonstrando uma força de espírito admirável. Isso provavelmente teve algum impacto na bilheteria do filme. O filme arrecadou 115 milhões de dólares no mundo todo, o que é um bom retorno para um orçamento de 35 milhões. Os produtores confirmaram que o filme deu lucro, e como com Freddy vs. Jason, anunciaram uma sequência. O projeto até entrou em pré-produção, mas não avançou. Um dos produtores do filme, Brad Fuller, afirmou que as críticas extremamente negativas, tanto dos fãs quanto da imprensa, tornaram arriscado demais continuar, levando ao cancelamento da sequência. Hoje em dia, existem conversas sobre mais um reboot. Desta vez, os produtores da franquia Invocação do Mal querem trazer Freddy de volta. James Wan, diretor de Jogos Mortais, Velozes e Furiosos 7, Aquaman e vários filmes das franquias Invocação do Mal e Sobrenatural, assumiu o comando do projeto. Com base em seus trabalhos anteriores, já dá para imaginar o estilo do novo filme. Ainda não há nenhuma confirmação oficial sobre quando a produção começará ou quando o filme será lançado, então tudo ainda pode mudar. Mas mesmo que essa tentativa não vá adiante, Freddy inevitavelmente voltará. Ele é simplesmente icônico e lucrativo demais para ficar enterrado, e em Hollywood, ninguém esquece de um saco de dinheiro garantido. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.